aí, meus bidos químicos, e aí, meus bidos hermanos. Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar ao 10º episódio da terceira temporada de Breaking Bad, intitulado A Mosca. Nossa senhora, finalmente chegamos neste episódio, um dos episódios mais famosos de Breaking Bad, um dos episódios mais polêmicos de Breaking Bad, aquele episódio que é filler ou não é, e que ao mesmo tempo parece trazer aí uma trama que todo mundo lembra. Tipo assim, quando você fala A Mosca para um fã de Breaking Bad, ele sabe exatamente de tudo que você tá falando, principalmente se ele viu Better Call Saul. Então, enfim, eu quero aqui reagir e depois comentar o que é que eu achei. E já teorizo aqui, eu acho que vai entrar uma mosca naquele lugar onde o Walter trabalha. Depois que eu pensei nisso no episódio anterior, fez muito sentido. Sabe, tipo assim, é um lugar extremamente perigoso, fechado. Eu achava que seria no trailer, né? De acordo com tudo que a gente tava vendo até então. Mas aí o trailer foi esmagado, então faz muito sentido que seja esse ambiente, porque é um ambiente altamente perigoso, né? E talvez a mosca entrar em alguma coisinha pode atrapalhar da mesma forma que ela pode entrar nas drogas e aí, enfim, né? Adulterar ali e fazer a droga ficar ruim ou algo do tipo, deixar, né? Tóxico. Enfim, acho que faz total sentido e pode ser bem interessante. E o Jesse não vai ser um cara que vai ficar ligado nisso, então quem vai ficar ligado nisso é o Walter, ele vai ficar maluco com essa mosca. Enfim, muitas teorias pra nada porque o episódio já saiu e eu só quero comentar com vocês logo. Ai, velho, é o olho de uma mosca? Ou alguém tá analisando uma mosca. Pensando aqui, se tem um momento bom pra trama estagnar é agora, né? Pra trazer um episódio filler assim. Meio que não tem muita coisa acontecendo. Os maiores problemas já foram resolvidos. Caraca. Maintainer guys. Legal. Boys. You know? Treat us right. Boa transição. And that's totally it. Caraca, o Jesse tá dando um jeito, hein? Hey, this way. Aí vai aparecer a mosca. Aí vai ficar maldito Jesse. Já não basta ter roubado meus resíduos, abriu a porta e deixou o bicho entrar. Poxa, tem uma mosca ali, ó. Tá vendo? Pintada ali no bagulho preto. É bom que soa bem genuíno. Tipo, não sei se estava programado ele bater a cabeça, mas ficou bem. Ferrou. Perdeu o tênis. Mano, eu juro que eu pensei. Eu falei, pô, não é melhor você passar por baixo do bagulho e voltar, porque a música vai continuar ali. Caraca, eu pensei nisso. O Jesse vai aparecer no outro dia e, tipo, ele dormiu lá. Seria o quê? Uma representação, tipo, psicológica de que o Walter, ele... O que é? Lembrou da Jane? Just yawn or something. Stop acting like such a baby. Yeah. Caraca. What positive? Bit of contamination. É, ó, isso mesmo, contaminação. What? Whoa, hey, hold up. Mas do jeito que ele parece falando, parece que é um vírus. So, what do we do? What do you mean? Fly, like, Ebola leak or something. Ebola. Yeah, it's a disease on the Discovery Channel. Ebola. Where all your intestines sort of just slip right out of your butt. Thank you. I know. Keeping our cook clean and our product Eu falei. unadulterated. We need to take this very seriously. Try our product. Did you? Jesse, I know this seems unusual to you, a layman. Jesse, look, I'm fine, okay? Will you just please focus on...
Mano, eu ia querer muito matar o Walter, mano. Caraca, mano. Se você não está vendo a mosca, ela pode ter vazado já, mano. Na hora que ele abriu a porta de novo, aquele pressurizador fazendo um negócio pra cima. Todo um barulho chato. A mosca deve ter explodido o ouvido só de... Look, I like. Nossa, acho que vai ser uma questão agora de, tipo assim... A mosca vai sumir por boa parte do episódio. Eles vão voltar a fazer a parada. E aí no final do episódio o Walter acha ela de novo. There's a. It stays closed. That's an order. You can't order shit, Adolf. All right, we're Adolf! partners. Remember? Olha que filha da puta, mano. What is your problem? Bate nele, Jesse. Bate nele, Jesse. Psycho. Jesse. É tudo isso mesmo. Adolf, Psycho. Hit bone. Jesse. Jesse. You see it, right? Puta que pariu. É um tapão na cara do Walter, mano. Bora ser feliz. You want me to get it? Vai, Jesse. Faz essa por nós, Jesse. Caraca, Jesse. É um tapão na cara do Walter, parça. Nossa, que oportunidade perfeita, mano. You like that? Huh? Hurts, huh? Did you get it? I think so, yeah. Where is it? I don't know. It doesn't matter. Oh, man. He's got some skills. Give him that. Mano, esse episódio seria um porre se não tivesse o Jesse, mano. Não tem jeito. Running out. There's no more room for error. Nossa, não. Esse episódio é um estudo muito psicológico do Walter, mano. These people. Ele tá brisado nas ideias. Esse é o Walter, tá? Vai chegar nas últimas temporadas, vai ser isso aí. Yo, does somebody have an axe I can use? Pé de cabra. Não? Meu Deus, o que o Jesse vai fazer, velho? It's a real one. Yeah, like yours was working. No. Look, you see him? How long do you think you've been away? Take cream and sugar? Black's fine. Ó, pra você ver como ele tá um vilão. Olha ele, mano. Olha ele, mano. Tá preula. Tá preula, Jesse. You ever A cara do Jesse. wild animal? Gelou, parça. Totally freaky. Alien. Rats. O Jesse tira umas informações que eu fico impressionado. Got trapped. After that, she was a lot happier. O Walter provavelmente cagou pra tudo que você falou. The hell is he? Por mais que você tenha demonstrado preocupação. No end in sight. That's Por isso vai ter mais 2 temporadas. Actually, that was the night I brought you your money, remember? Once I tried to calculate them, but they're astronomical. Tentei calcular a probabilidade de encontrar alguém. And sitting down that night, I took his advice. E aí matou a Jane. No, I should never have left home. A gente não te odiaria tanto. Ai meu Deus, ai meu Deus. sorry for what? Being a lunatic? Sorry about Jane. It's not mine either. It's no one's fault. Not even hers. Ah. What about the contamination?
Olha só, né? Olha, que isso, hein? Olha, tá pra... Oh, Zap! Somebody got caught, yo! You see that, Mr. Pô, vai se ferrar, mano. Pô, o cara conseguiu matar a mosca pra você e você dormiu, mano. Beleza que foi ele que fez você dormir, ele te drogou. Mas... Sério, louco. Não, o Jesse é um coração, mano. O Jesse é fofo. Esquece aquela teoria que eu fiz do episódio anterior de que ele estaria fazendo por mal dos caras. Esquece. Ele não faria, mano. Não tem como. O cara é muito... É muito amor. Mas eu guardaria a mosca como prova. Só que, ó, Mr. Right, toma. You okay getting home? Yeah, better. Nossa, nessa o Jesse deve ter roubado legal, hein? Yana, then. Manhana, certo? I'm just saying that I won't be able to protect you. Who's asking you to? Tô te falando, mano, vai dar merda, mano. Nossa, vai dar merda, mano. O Walter voltou a dormir com a Skyler ou ele tá naquele quarto lá? Que assombração, né, mano? Mano, mosca é um bicho do cão mesmo, velho. Só serve pra sapo comer. ¿Tú quieres asistir a otro episodio o quieres assinar Catarse de Viro Comics? Si tú asignas la puerta de Catarse, tú puedes asistir al episodio de separamiento. Y hay varios planos, você puede escoger la cucaracha, el Tú brujito, puedes ser el Taco uno de Bell, los Chavo del 8. Usted puede escoger varios planos para vivir feliz pa' carajo. Tú puedes ser uno de nuestros mejores amigos. Nosotros tenemos un grupito que tienes muchos amiguitos. Nosotros hacemos una reseñita do carajo. Al tempejo de salsa y pimienta y limón. Todo de lo gosto. Piaditas, noticitas, confraternizacioncita, Breaking Badito y muchas más putarías. Come on. ¿Cómo tú no vas a querer esta puerta? Está loco. Asina este carajo. Ahora, link está en la Ahora es descripción. ahora de ahora. Link está na puerta de la descripción. Y si tú se inscrever, tú vas a ver mi bundito. Mas existe uma simbologia nessa mosca. Existe, tá até visível. Porém, vão ter pessoas que vão assistir esse episódio e vão falar: nossa, mano, que bosta, foi um episódio inteiro só por causa de uma mosca. Bom, vamos lá, não tem como eu falar sobre esse episódio se eu não focar logo na mosca, entendeu? Porque a mosca eu acho que é o ponto principal do episódio, é o título do episódio, tem tudo a ver com o episódio. E, enfim, discordo completamente de qualquer pessoa que ache que esse é um episódio filler, principalmente porque, mano, se fosse realmente só ficar na caça à mosca, poderia ficar realmente relevante, por mais que já estivesse ali um estudo psicológico com o Walter. Mas os diálogos com o Jesse, por mim, foram ouro, tá ligado? Foi tipo assim, o ouro do episódio. Eu gostei muito de como sou extremamente construído e ao mesmo tempo um tempo linear dentro do um episódio, sabe? Eu acho que os últimos 20 minutos ali, que foi só o Jesse falando sobre a avó dele, e então falando sobre o câncer no cérebro, e aí o Walter falando sobre a Skyler, e então o Jesse falando sobre o Walter falando sobre a Jane. Tudo isso ali deu um tempo de uns 20 minutos e foi muito temporal dentro do episódio, sabe? Eu estava acompanhando minuto por minuto os diálogos, os acontecimentos, o modo como eles estavam agindo, como eles estavam raciocinando sobre as coisas. Tiveram muitos planos longos dentro dessas cenas, o que demonstrou muito da capacidade artística por parte dos atores em meio ao episódio. Então, nisso tudo já valeu muito a pena. Mas, principalmente, eu acho que a gente viu um lado mais profundo dentro dos dois personagens, sabe? Mas principalmente por parte do Walter. Eu achei que foi muito, muito legal ver isso. E acho que teve total relação com a parte da mosca, principalmente, sabe? Porque o Walter, ele tá caçando essa mosca em prol de trazer um ambiente perfeito, sabe? Se a gente pensar em tudo da série como um todo, a gente viu que o Walter, cada vez mais, ele estava buscando fazer essas drogas de um jeito perfeito, fazendo as coisas do jeito certo. Ele brigou com o Jesse em outro episódio porque, por mais que o Jesse tivesse feito
a droga do jeito mais certinho possível, causando um efeito muito parecido com a droga que ele fazia, ainda assim não estava perfeita, não era o ideal, não era exatamente como teria sido se ele tivesse feito. Então ele tem esse perfeccionismo por parte das coisas, mas principalmente o Walter também, ele não quer que nada aconteça de errado pro Gus, né, por parte do que ele tá fazendo, ou seja, ele quer deixar o ouro, o bagulho certinho, para que ele ganhe o dinheiro certinho, para que ele deixe algo perfeito para sua família e que ao mesmo tempo não exista um risco de vida, um risco de morte, né, para com ele e para com a sua família também, principalmente por conta do que aconteceu com o Hank recentemente. Então, eu acho que existe tudo isso na cabeça dele, e quando ele vê a mosca é uma desculpa perfeita para um problema que ele quer minar, sabe? E aí eu acho que é legal porque conforme o episódio vai desenvolvendo, ele vai conversando com o Jesse, principalmente na parte em que ele vai falar sobre o pai da Jane, a gente vê um Walter em que está claramente com aquele raciocínio meio suicida, né? Um cara que já não aguenta mais, que já não vê mais motivos para viver, que gostaria que o câncer tivesse acabado com ele, mas que o câncer tivesse acabado com ele exatamente após ele ter conseguido o dinheiro correto para a família dele. Então, é muito dose, isso é bem pesado, mas ao mesmo tempo é meio interessante, porque quando ele começa a falar sobre isso, deixa muito claro que o problema não é necessariamente a mosca, mas que ele está encontrando um problema para resolver, para continuar, para se manter, sabe, ao mesmo tempo, assim, porque você vê que ele preferiu ficar naquele ambiente tentando caçar uma mosca, em vez de tentar, sei lá, caçar ela no outro dia, do que voltar para casa, do que voltar para a família dele. Por quê? Porque o ambiente da família dele já não está mais confortável, já não está confortável faz tempo, mas enfim, a mosca em si era uma desculpa, né, para isso. E aí é interessante porque a mosca não é nada mais nada menos do que um problema psicológico dele, sabe? É um problema psicológico de que ele está tentando lidar com a situação. Quando a gente chega no final do episódio e ele encontra a mosca na casa dele, é o episódio falando assim, esse problema não vai passar, entendeu? Tipo assim, foi pelo menos a sensação que eu tive, assim, o que ele tá sentindo psicologicamente não vai ir embora, sabe? A mosca, que é mais uma analogia a talvez ele em si, ao problema que ele está encontrando dentro dele, dentro de casa ou algo do tipo, não vai embora, sabe? Por mais que ele tente pensar de uma outra forma, por mais que ele tente resolver de um outro jeito, aquilo vai estar sempre ao redor dele. Então não tem como ele escapar. Então isso é muito legal, sabe? A sensação de que a mosca é uma coisa que vai estar em qualquer lugar. E é legal porque combina com a mosca na vida real, sabe? Não é como se, por exemplo, ele tivesse encontrado um gambá, que era o que o Jess tá falando. Tipo assim, mano, um gambá seria muito difícil de você continuar vendo, né? Mas, ao mesmo tempo, casa com o que o Jesse falou de que a mulher, mesmo depois quando eles resolveram o papo do gambá, a mulher ficou vendo o gambá. Então, talvez, vamos supor, o Walter poderia ainda estar vendo a mosca, né? Então, a mosca, dependendo, nem estaria ali. Ele, psicologicamente, estaria vendo a mosca porque meio que ele quer ver a mosca, mas ele também não quer, é um problema mental dele, aquilo vai ficar nele, né? Vai continuar com ele. Então, enfim, o final do episódio, sendo uma mosca de verdade ou não, ela ainda está dizendo que o fato de que o problema que o Walter está sentindo, o problema que ele está encontrando dentro dele vai continuar, vai permanecer. Então, cara, só nisso já é muito bom de ver assim dentro do episódio, dentro dos acontecimentos como um todo, casa com tudo, tanto em relação ao que o Jess falou, mas o que a gente viu durante o episódio. Mas, sobre a mosca em si, cara, eu realmente sinto que existe uma parte do Walter que não é só o lado da perfeição, mas esse lance de que ele quer ter controle sobre tudo e ele não consegue, sabe? Ele queria ter controle sobre o fato de que a Skyler nunca descobriria, de que ele poderia morrer com o dinheiro estando em casa e que ele não teve controle, né, sobre toda essa situação. E a mosca é uma sensação dele se manter no controle, dele querer estar no controle, mesmo quando ele não consiga, mesmo com todas as situações acontecendo, nem sempre ele vai estar por ali, sabe? Então, essa parte eu acho que é muito interessante dentro do personagem. Talvez tenham mais coisas para se pensar, mas no momento a minha cabeça também não é a mais inteligente possível para ir a fundo diante disso, na profundeza disso. Pelo menos a sensação que eu tive foi em relação a isso, sabe? Em relação ao personagem estar perdido e estar tentando manter tudo perfeito para ele, sabe? E a mosca é um problema, mas ao mesmo tempo a mosca é uma coisa que existe dentro dele. E para ele resolver isso, entende? E aí, principalmente, no diálogo que ele teve com o Jesse, deu a entender que ele sentiu a mudança quando o pai da Jane falou assim, o que a gente não faz pela família? E aí vem o grande lance de que ele matar a Jane foi pela família. Não é certo, não é certo. Ninguém aqui tá concordando, Deus me livre.
mas pra ele foi isso, foi um mal necessário. Matar a Jane para que o Jesse continuasse com ele, o Jesse nunca entregaria ele, o mal nunca viria contra ele, a família dele nunca seria afetada, o dinheiro permaneceria e ele poderia morrer em paz sabendo que a família continuaria bem. Sabe? Essa foi a linha psicológica que o personagem sentiu a partir daquela conversa com o pai. Foi quase como se o pai tivesse dado todas as chavinhas necessárias para, tipo assim, vai matar minha filha, sabe? Mesmo que, obviamente, do que ele falou, na coincidência do destino, eu nunca saberia que aquele era o pai, o cara nunca saberia que o Walter era um cara conectado ao Jesse e por aí vai. Então só nesse ponto já é bem interessante em relação ao personagem. Mas aí é isso, sabe? Tipo assim, tudo que ele tem feito tem sido pela família. E olha como a família tem retribuído, sabe? O filho se distanciou, a Skyler não entende o lado dele. E é muito legal porque todos os diálogos dele sobre a Skyler invocam o que a gente viu no anterior. Porque o anterior foi exatamente o que eu falei. Ele achou que a Skyler tinha compreendido ele. E aí deixou claro que não. Ela nunca vai estar do lado dele, ela nunca vai compreender ele. Então pra ele é muito difícil isso, tipo assim, caraca, tudo que eu fiz foi pela família, e ela não consegue entender isso, ela não consegue perceber que as coisas que eu fiz de ruim foram em prol do nosso bem, sabe? Porque no fim a Scarlett tá certa, porque envolve moralidade, tá ligado? Tipo assim, pô, ética, não é, o que você fez é errado, meu parceiro, ninguém vai concordar com você. Então assim... É muito legal porque ele está sentindo tudo isso e ao mesmo tempo ele começa a refletir sobre o Jesse. Porque eu não sei se realmente ele sentiu o que eu pensei que ele poderia ter sentido, que é: o Jesse é uma pessoa boa, o Jesse é uma pessoa do bem, o Jesse é uma pessoa legal, o Jesse é uma pessoa que se importa, sabe? O Jesse é o cara que, ele tá ali falando de matar a mosca, de acabar com a mosca, ou seja, acabar com um problema, qualquer coisa que afete o psicológico dele, qualquer coisa que vá contra o que ele tem sobre controle. Ou seja, vamos supor, se o Jesse um dia se tornasse esse problema, ele iria matar o Jesse. E o Jesse está ali se preocupando com ele, falando: ô Walter, você não acha que você tá muito psicopata com essa parada? Você não acha que pode ser uma coisa mental, de câncer? Não, eu fiz o bagulho semana passada. Tá, mas então você tá com muito sono, você não quer tomar um café pra você melhorar? Toma um café. Pô, não, mas você não acha que é melhor você tomar um ar, sair desse ambiente? Você tá aqui faz muito tempo, isso aqui pode estar te fazendo mal. E aí ele fala: não vou sair. E ele fala: beleza, eu acabo com a energia do lugar pra você sair. Entende? Então assim, tudo que ele vê do Jesse é em prol dele ficar bem, sabe? Até mesmo quando ele droga ali o café, ele não tá drogando em maldade. Ele tá drogando porque, tipo assim, mano, você precisa dormir e você tá psicopata com essa parada. Então eu vou fazer você dormir, sabe? Na obrigação. E o que vai deixando o Walter cada vez mais, né, dodói mentalmente, assim, fisicamente, né, por conta de ter sido, né, drogado. Mas enfim... E aí ele começa a sentir empatia pelo Jesse, sabe? Eu acho que vai conectando tudo. Ao mesmo tempo que toda a parte da conversa com o pai da Jane foi para aquilo, ao mesmo tempo, aquilo foi necessário. Aquilo foi o que levou para tudo que ele vai fazer, mas aquilo afetou profundamente o Jesse, que é uma pessoa que tá ali do lado dele por mais de tudo que tem acontecido, sabe? Por mais que o Jesse tenha sido atacado pelo rei, que foi culpa do Walter, por conta de toda a parada que os dois se dividiram e depois se uniram novamente por obrigação, sabe? Tudo isso aconteceu e o Jesse não merecia nada disso, sabe? E veio por culpa do Walter. Então o Walter, ele sente um pouco de tudo, o fato de que ele não tem controle sobre as coisas e de que quando ele tentou ter controle, matar a mosca foi matar a Jane, sabe? E o quanto que isso afeta alguém. No caso, a mosca... dane-se, né? Vai afetar o quê? O ecossistema? Vai afetar um sapo que não vai ter um alimento a mais? Sei lá. Mas, tipo assim, no caso, é isso, sabe? É a falta de controle do Walter sobre as coisas. E dele querer ter controle, mas assim... E aí ele começa a refletir: eu ter controle sobre as coisas vai dar no que agora? Já que agora eu não me importo mais, a minha família tá um lixo, sabe? Ninguém quer mais de mim, do que eles vão se lembrar de mim? E aí ele fala, né, eu queria ter morrido antes de tais acontecimentos, mas depois também, tipo assim, eu queria ter morrido antes de ter feito a cirurgia, porque a cirurgia me salvou, mas eu queria ter morrido depois da minha filha nascer. E tipo assim, mano, isso daqui aconteceu em 2 episódios, tá ligado? Essas duas coisas. Então foi em um curto período, assim, ele queria estar vivo para ver a filha dele nascer, mas ele queria estar morto antes da cirurgia para que a cirurgia não salvasse ele. Sabe, é muito pesado. E ao mesmo tempo, se ele tivesse morrido antes da cirurgia,
a Jane não teria morrido, sabe? E aí, sei lá o que teria acontecido no futuro, mas talvez ela e o Jesse poderiam ter melhorado, as coisas poderiam ter dado certo. São, obviamente, sempre possibilidades que nunca teremos as respostas, né? Faz parte da vida, faz parte do mundo, de que se a gente ficar sempre pensando no que poderia ter sido, a gente nunca vai viver o presente ou o futuro. Então, é bem simbólico isso, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, ele tá pensando sobre o todo, né? Sobre cada decisão que ele tomou e você vê, é até bonito quando ele fala assim, pô, eu tava vendo ali a minha filha no berço e tudo mais. Tipo, se eu tivesse morrido ali, mano, tava ótimo pra mim, sabe? Cara, mostra muito do amor que o Walter tem pela família dele. Só que existe uma linha, né? Uma linha da psicopatia que ele alcança quando ele acha que tudo que ele tem que fazer é em prol da família e o que ele tá fazendo é certo, né? Então é aí que as coisas, né, fogem do jogo. Mas isso mostra muito a complexidade do personagem. Eu achei esse episódio maravilhoso, entendeu? Porque ele mostrou a complexidade do Walter como personagem. Isso foi muito bom pro personagem como um todo, sabe? Pra eu não ver o Walter como como um vilão, sabe? Tipo assim, preto no branco, ele virou um bosta agora, tá ligado? Eu acho que, obviamente, já tinham tido momentos nos episódios anteriores que tinham trazido isso, eu comentei aqui com vocês, acho que o episódio 8, né, foi um que eu falei sobre isso, dele largar tudo por conta do que tinha acontecido com o Hank, mas esse foi um episódio profundo também pro personagem. E não só isso, ele pede desculpas pela morte da Jane, sabe? Em que ponto, você vê, é um negócio que afetou tanto ele ali, ele repensou tanto sobre a coisa, ele ficou tanto ali fechado no mundo só dele, pensando sobre todas as atitudes dele e talvez enxergando o que a mosca representava pra ele, o fato de que ele queria continuar ali, matando a mosca, acabando com aquilo, e aquilo acaba levando o Jesse junto com ele. Até nisso existe uma simbologia do tipo assim, o Jesse vai acabar sendo levado pelas ações do Walter, independente do que acontecer no futuro, entendeu? O Jesse se prendeu tanto ao Walter que o que o Walter está passando, o que o Walter está acontecendo com o Walter, a menos que tenha aquele momento muito chave de virada dele descobrir sobre a Jane, ou dele ver uma coisa que o Walter está fazendo que ele fala assim, não, isso é errado, ele vai estar seguindo o Walter, ele vai estar caindo junto com o Walter, sabe? Então, pô, ele quase caiu da escada, ele quase quebrou o pescoço porque ele comprou a ideia de matar a mosca pro Walter. E quando ele conseguiu matar a mosca, não significou nada, porque o Walter já tinha dormido e o Walter não viu aquilo. Ou seja, não importou, sabe? Entende a mensagem que traz por trás de tudo isso em relação ao que representa a relação do Walter e do Jesse. Tipo, esse episódio é isso, esse episódio é sobre o Walter, é sobre o Jesse, é sobre a relação dos dois, e a mosca é só uma analogia para a mentalidade do Walter e o que isso vai representar para os dois personagens. Pô, do caramba! Tipo assim, é um episódio inteligentíssimo quando você para pra pensar nele, entendeu? E aí, a única coisa que eu fiquei na dúvida é, tipo assim, pô, será que o Jesse deu realmente um bagulho pra dormir? Ou se ele deu alguma coisa que talvez invocasse falar a verdade? Porque, mano, o Walter começou a falar. Eu falei, meu Deus, ele vai falar que ele matou a Jane. E ele não falou, né? Mas a parte do sinto muito, pô, deu pra sentir. Eu senti o Walter realmente arrependido, sabe? Do tipo assim, cara, eu fiz um monte de merda pelo controle, mas isso não levou a nada. Minha família não tá feliz, a família não gosta de mim, sabe? Eu me sinto um lixo todos os dias e eu matei alguém. E eu matei alguém que te afetou, sabe? E você não merecia isso. Então, cara, é muito dose. Tipo, o modo como a gente, espectador, e o Walter sabe do porquê que ele tá falando sinto muito, e o Jesse reage de outro jeito, porque o Jesse não consegue nem imaginar essa possibilidade, é muito forte. E, mano, o modo como o olho do Jesse muda na hora que ele cita a Jane é do caramba também, tá? A hora que ele fala do pai da Jane, o Jesse na hora, tipo, presta mais atenção, se aproxima mais do Walter. Nossa, e aí, pô, quando o Jesse começou a falar da avó dele, a câmera tava aqui no Walter, foi andando, o Walter foi, sentou, foi indo na cara do Jesse. Lindo. Mesma coisa, o Walter começa a falar sobre o pai da Jane, a câmera tá aqui, e aí ele vai e apoia na escada, aqui a câmera vai, foca na cara dele, e eu fiquei, caraca, mano, o quanto você tem que ser um bom ator, porque, mano, a câmera tá ali distante e tu tá ali, fazendo todo um diálogo, toda uma frase do seu parágrafo ali, da sua cena. A câmera vai se aproximando, Mano, teve uma hora que, tipo assim, a câmera devia estar aqui na cara dele. E ele tinha que se manter no personagem e atuar e... Pô, isso é ser ator, tá ligado? O negócio é muito forte, tá ligado? Se manter ali a linha de raciocínio, de você continuar a imersão para se manter dentro dos sentimentos do seu personagem. Foi realmente, assim,
absoluto cinema, entendeu? Foi realmente muito bem feito, mano. E aí depois, sabe, subir na escada, aquela coisa de que, pô, o Jesse faria qualquer coisa pra conseguir alcançar algo em prol de resolver um problema e de deixar o Walter bem, de certo modo. Nossa, mano, sabe, foi muito bem feito. E principalmente, mano, é um episódio que ele tá continuando os outros, sabe? O Walter, ele está nesse momento mentalmente por conta do que aconteceu no episódio anterior. Invoca o que a relação com a Skyler. Ao mesmo tempo, aprofundou a relação dele com o Jesse. E ao mesmo tempo, no começo do episódio, ele percebendo a diferença dos números, o Jesse afastando a ideia, o Jesse jogando uma outra possibilidade, ele pensando sobre aquilo, mas aí o que acontece? Vem a mosca. E aí ele fica preso naquele ambiente, ele fica pensando sobre aquilo. Chega no final do episódio, ele desce a janela. Jesse, é o seguinte, eu não estou te acusando, mas caso você esteja roubando, e aí o Jesse, eu não roubei, mas a gente, espectador, sabe que ele roubou, ele fala, é o seguinte, eu não vou poder te proteger. Sabe, é legal porque é um momento do Walter onde ele tá deixando muito claro, sabe, desse lance da mosca. Eu não tenho controle sobre tudo, eu não vou ter controle sobre a situação. Até agora eu te protegi. Sabe, tá ligado? Tipo assim, matar a Jane foi em prol da sua proteção, foi em prol da gente ficar bem. Mas, mentira, né? Foi em prol da proteção dele. Eu trazer você de volta foi em prol de você ficar bem, da gente ficar junto, tudo mais. Enfim, né? É que tiveram coisinhas que levaram a esse raciocínio pro Walter como um todo, mas é que no geral é tudo pra ele se dar bem, né? Mas enfim, de qualquer modo, até agora, tudo levou assim, ele falou assim, ó, eu tô dando um jeito de te manter vivo. Isso daqui não vai ter como. Eu tô falando aqui agora, fora de lá, porque lá poderia ter uma escuta. Pô, pensou muito, né? Tipo assim, não tem nada lá por mim que invoque isso, mas pode realmente ter um botãozinho, né? Igual aquele cara careca fazia. E ele fala, eu não vou poder estar por você. E o Jesse fala, tá bom, eu não preciso de você. Dose, né? Pesado. E eu tô tipo, caraca, Jesse, por favor, para com isso. Principalmente porque você vê, eu acho que isso passa na cabeça do Walter da mesma forma que passou na nossa cabeça de que quando o Walter dormiu e o Jesse fez a droga. E o Walter não viu nada. E aí o Walter fala, tá tudo certinho? Tá, você fez as coisas bonitinho? Fiz. Beleza. Tipo assim, vou confiar em você. Mas aquelas, você provavelmente pegou uma parte disso. Caraca, mano, e aí, velho? Eu acho que já resolve no final dessa temporada. No final dessa temporada, do jeito que o Breaking Bad é diferente, faz os bagulho, né, pontua os negócios, bem que, tipo assim, eu achava que a dupla de irmãos se resolveria na segunda temporada e ficou pra terceira. Mas, como agora não tá tendo muitos assuntos, e esse foi um assunto que começou agora no meio da temporada, dá tempo de resolver até o final dela. Então, eu espero altos acontecimentos aí importantes e ao mesmo tempo de, né, vai dar merda. E vai dar merda por causa do Jesse, por causa do que o Jesse tá fazendo, entendeu? Eu sinto que vai ser isso. Vai ser uma... Talvez o Walter também perca o controle sobre as coisas e comece a resolver uma coisa. Mano, eu acho que em algum momento o Walter vai tornar o Gus o vilão dele. E ele vai querer matar o Gus. Sabe? Tipo assim, vai sair por cima do Gus. Eu acho que alguma hora isso vai acontecer. Se vai ser nessa temporada, na quarta. Mas enfim, já jogo aqui, entendeu? E... porque é um igual a ele, sabe? Ele entende o Gus. Então, em algum momento, vai ser a vida dele ou a vida do Gus. E ele vai falar, a minha vida, óbvio. E aí ele vai acabar com o Gus. Sabe? Não sei se vai ser uma coisa necessária, tipo assim, quero ser o cara controlando o cartel todo, o cara mais pica de todos. Eu não acho que vai ser isso. Eu não acho que ele, por enquanto, tenha essa megalomania. Vai ser uma questão de ou ele ou o Gus, tá ligado? Tipo assim, o Gus decide que vai matar o Jesse, vai matar ele também. Ele fala, não vai. E aí ele vai dar o jeito dele, sei lá como. Mas enfim, porque querendo ou não, o Gus tem controle sobre as pessoas mais poderosas, sobre aquele careca, o Mike Pica, e sobre o Saul Goodman. Né? Ele tá ainda por cima desses caras. Enfim, é ver para crer. Mas, cara, baita episódio, baita atuação, assim, dos personagens. E o modo como ele ainda foi conectando com o que a gente viu no episódio anterior, principalmente, foi muito legal. E deu pano pra manga pro próximo, sabe? Tipo assim, ele já resolveu coisinhas, tipo assim, pô, sei lá, no próximo episódio ele vai ficar pistola com a Skyler, vai brigar com a Skyler, não vai mais aceitar certas ações da Skyler. Veio por causa de tudo que ele repensou aqui. O lance com o Jesse, ele já deixou avisado. Quando chegar no próximo episódio ele fala pro Jesse, eu avisei, veio nesse episódio, entendeu? Então, enfim, não deixou de ser um episódio importante e, pô, muito bem pontuado, assim, pra temporada e pra série como um todo. De forma alguma eu diria que é um episódio filler, sabe? Então, enfim, muito obrigado aí que assistiu o vídeo até aqui. Deixe nos comentários o que é que você acha, o que é que você concorda, o que é que você discorda, o que é que você pensa sobre a mosca como um todo. Se você curtiu, deixa o like. Se você não curtiu, deixa o dislike também, porque, enfim, vai de qualquer forma fazer chegar nas pessoas. Enfim, muito obrigado, valeu, falou!